da ASUS, uma GRTX 280 Super, uma super placa aqui. Vamos lá? Então veja só, essa placa, o histórico dela é que ela deu problema durante a garantia, o cliente levou para o RMA, para a fabricante, encaminhou para a ASUS, né, para fazer o reparo, já que está na garantia, e infelizmente o RMA da ASUS recusou o reparo, né? Razão, oxidação. Então quando eles encontram oxidação na placa, por mínimo que seja, eles encaminham, eles devolvem a placa, recusam o reparo, diz que a garantia não cobre, né? Infelizmente, tá? Então e o cliente trouxe a placa aqui até o nosso laboratório, né? E o defeito dela é que ela está totalmente inoperante, né? Não funciona nada, não é reconhecida, não exibe vídeo, é como se não tivesse no sistema, tá? Ela está aqui na bancada. Deixa eu posicionar aqui a câmera para vocês darem uma olhada. Pronto, está aqui a placa, uma 2080 Super da NVIDIA. E o primeiro passo para o técnico, antes de ligar a placa na bancada, é ver se ela apresenta algum curto, né? Algum curto nas tensões primárias. Quais são as tensões primárias? São as tensões que entram na placa, tá? Pelo slot que vem, são tensões provenientes da placa mãe, e pelo conector de alimentação, tá? Que é a alimentação proveniente da fonte de alimentação do PC, né? Então a gente precisa ver se essas linhas, esses rails, estão em curto ou não. Então eu vou verificar aqui primeiro os 12 volts. Ok, na casa dos K11, os 3,3 volts. Ok, os 12 volts eu posso verificar aqui nesse resistor shunt. Ok. Agora eu vou verificar as resistências das tensões secundárias da placa de vídeo. O VDD, que é o VCore, que é a tensão que alimenta a GPU. Essa resistência é uma resistência muito baixa, tá? Aqui está dando 0,2 ohms, mas para essa GPU está ok. Essas duas bobinas aqui de cima são referentes à tensão da memória, que alimenta as memórias, 20 ohms. Ok, são memórias Samsung. Aqui é o PEX VDD. Normalmente ele apresenta resistência baixa, 8 ohms. Tudo ok, não vejo problemas. Aqui é uma linha de 5 volts da USB K11, ok. Aqui é 1.8 volts acima dos K11, ok. E aqui é a linha dos 5 volts, que agora tá dando acima dos K11 aí, tá normal, tá? Mas porque essa placa ela já está reparada, tá? O problema dela estava nessa linha de alimentação aqui dos 5 volts. Ela estava em curto. Isso aqui eu estava medindo em um curto baixíssimo, tá? Acho que 1 ohm, 2 ohms, um curto baixíssimo nessa linha aqui. E sem essa tensão de 5 volts, essa placa, na verdade nenhuma placa de vídeo funciona, tá? Porque na placa de vídeo existe uma sequência de alimentação, né? Você primeiro tem que ter uma tensão para depois surgir a próxima, para então a seguinte, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Nessa placa, nessa linha das 2080, normalmente é assim, a sequência de inicialização das tensões, tá? Isso aqui é um conteúdo um pouco mais técnico, tá? A primeira tensão é os 5 volts, ok? Depois é
1.8 volts, tá? Aí surgiu 1.8 volts. Você tem o VDD, na verdade na NVIDIA, né? NVDD, que é o VCore, a tensão que alimenta a GPU, tá? E quando você tem a tensão de VCore, por último, você tem o PEX VDD e o FB VDD. Aqui é o que alimenta o circuito de interfaceamento do PCI Express, e aqui alimenta o circuito de memória, tá? Então essa é a sequência. Essa é a sequência de inicialização da placa. Então essa placa está com problema logo na primeira tensão, os 5 volts. Então a gente não tem 1.8, não tem o VDD, não tem o PEX VDD, não tem o FB VDD, tá? Então é uma tensão bem crucial. Vou voltar aqui. Certo? Então, e como foi que eu fiz? Aí, a partir daí, né? Então eu medi a resistência aqui. Nesse momento, vocês estão verificando aí que ela não está em curto, está dando uma resistência altíssima, inclusive, né? 2,7 mega-ohms. Mas ela estava dando uma resistência muito baixíssima em curto. Eu injetei uma tensão aqui para provocar uma alta corrente e verificar, ou com o dedo ou com a ajuda de uma câmera termográfica, né? Termovisor, verificar quem que estava esquentando, tá? Não consegui identificar, porque o curto realmente estava um curto muito baixo, um curto altíssimo, a resistência do curto estava baixíssima. Isso dificulta um pouco. Então, eu suspeitei, né, fiz um teste em remover o CI regulador dos 5 volts, tá? Que é esse carinha aqui, é um FQN 16, são 16 pinos. Ele é o... esqueci agora a referência dele. Bom, não importa. Eu removi ele do circuito, e assim que eu removi ele do circuito, a resistência normalizou, tá? Então eu peguei um outro componente ok, bom, soldei aqui e a resistência permaneceu alta. Então eu liguei a placa em bancada e verifiquei que todas as tensões surgiram, tá? Então o que eu vou fazer agora é montar a placa para a gente poder testar a placa no computador para ver se está dando vídeo, se está tudo certinho, para ver se realmente o problema era somente um curto na linha de alimentação dos 5 volts. Vou montar o espelho dela. Muitos parafusos. O espelho dela me parece ser de metal. Talvez seja só plástico. Sendo plástico, ela tem a função mesmo de proteger, né? A parte de trás da placa. Sendo metal, além de proteger, ela também pode exercer a função de ajudar na dissipação de calor. Tem alguns LEDs aqui.
circuito de LED aqui atrás. Tem um rabichozinho que tem que ligar. Cheguei a colocar alguns parafusos, mas na verdade eu tenho que colocar primeiramente esse suporte, fazer o inverso, procedimento inverso da montagem, né? E foi um outro técnico que desmontou. A gente tem que seguir o procedimento inverso. Como são muitos parafusos, tomar todo cuidado para não trocar os parafusos, né? Muitas situações, tem algumas situações os parafusos são todos iguais, então não importa, mas tem algumas placas que fazem diferença, né? Analisando aqui os últimos parafusos de fixação do backplate com o suporte e a PCB no meio. Vou avançar aqui na montagem. E é agora a colocação espelho. Espelho da placa. Muitos parafusos, hein? Essa placa. Placa boa, robusta, grande. 2080, não é a TI, é a Super, mas é uma placa bem legal. Montados, backplate, ainda tem um plástico aqui protetivo, né? Eu tiraria, mas não é minha, é do cliente, obviamente. Aqui, suporte, espelho. Falta agora o dissipador. Só que para colocar o dissipador, eu vou antes colocar uma pasta térmica aqui temporária. Porque a pasta térmica obviamente é necessária. Já vi na internet que a gente coloca até maionese aqui. Façam isso, né? Se é uma pasta térmica de boa condutividade. Para esse tipo de aplicação, né, que é no DAI, né? No DAI de GPU, de CPU, se não me engano, o mínimo recomendado é a especificação da pasta térmica é de 4, é assim, o mínimo 4, tá? Tem que ser acima de 4. Tem a unidade agora que eu esqueci de dissipação de calor, que
mede a condutividade térmica da pasta térmica, tá? A relação entre duas unidades, que eu não me lembro, não me vem a memória agora qual é. Mas que para esse tipo de aplicação, o mínimo seria 4. Quanto maior esse número, melhor. Pasta térmica aplicada. É bom dar uma trabalhada nesses termalpad, até mesmo avaliar a substituição, né? Um cabo bem grande. Tem a fiação aqui dos ventiladores e além disso tem uma outra que eu acredito que seja do sistema de iluminação dela, os LEDs, né? RGB, algo do tipo. Talvez a visão aí de vocês não seja muito boa, né? Porque a placa é grande. Mas eu acho que tá dando pra entender, né? Os parafusos da GPU. Esses aqui é da região onde fica o circuito VRM, né? Os MOSFETs que alimentam a GPU. No aperto dos parafusos da GPU sempre apertar em X, né? Um pouco aqui, um pouco aqui. Então você finaliza essa linha, vai para outra, um pouco aqui, um pouco aqui, sempre em X, visando um perfeito assentamento, né, da parte metálica do dissipador com o die da GPU. Pronto, placa montada. Vamos ligar em bancada. Ver se eu vou conseguir ligar ela lá com a mão só.
Mudar aqui a cena pro celular. Opa! Vamos lá. Pegar ela aqui. Vou arriar a câmera aqui um pouco, acho que talvez você não veja muita coisa aí. E ela é bem grandinha. Deixa eu ligar com as duas mãos a alimentação dela, são dois conectores de 8 pins. Liguei. Saída DVI, dois pinos de alimentação ligado, ligar o computador, ver o vídeo, ver se é por ela mesmo. A saída DVI. Esse monitor tem duas entradas, né? Tem a entrada DVI, tem uma entrada analógica que eu ligo no vídeo integrado, né? Mas quem está respondendo é a entrada DVI, que é a da placa de vídeo, né? Talvez ele instale o driver. Eu abri aqui o GPU-Z. Está com o driver instalado. Então RTX 2080 Super de 8 GB, GDDR6 Samsung. Tem aqui as temperaturas do clock, 30 graus. Vou ligar aqui abrir o formato. Dar um testezinho rápido aqui. Formato rodando. Os clocks já subiram. 250 watts de consumo. Consome bem. Vamos ver qual é o máximo disso aqui. É 250, podendo chegar até 315 watts. Nesse momento está consumindo aqui 245, 250. Bom, reparo efetuado. Pessoal, se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço.